Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Fico feliz de você estar aqui mais uma vez nesse nosso projeto Descomplica Penal. E você já sabe, se você está aprendendo direito penal com a gente aqui, compartilha, comenta com seus amigos, deve ter mais gente aí que também não consegue entender direito penal. Manda vir para cá, manda acompanhar os nossos vídeos, faça com que ele também possa aprender direito penal do jeito que você está aprendendo também. Outra coisa, dá um like, não custa nada, se inscreve no nosso canal. E outra coisa também bastante importante, vocês já sabem, aqueles que já acompanham as nossas aulas, que nós colocamos aqueles slides que eu vou passando no decorrer das aulas aqui, eu coloco lá no site do curso.jus, www.curso.jus.com.br. Vai lá, dá uma olhada no site, dá uma passeada, tem bastante coisa lá também. E se você quer fazer a segunda fase da OAB, se você está nessa fase da sua vida, você vai fazer a segunda fase da OAB em Direito Penal, também se inscreve no nosso curso. Tenho certeza que assim como a gente ajuda você aqui a aprender Direito Penal, lá no curso.jus a gente vai ajudar você a passar na segunda fase da OAB. Beleza? Vamos ver mais um tema de Direito Penal? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de direito penal no espaço. Direito penal no espaço. Nós vimos, se você está assistindo os vídeos na sequência, o vídeo anterior era sobre a lei penal no tempo. Hoje nós vamos falar da lei penal no espaço. Então, lei penal no tempo, nós falamos daquela situação em que a lei penal nasce e do direito intertemporal. Quando a lei penal nasce, havendo uma outra lei penal, qual será aplicada ao caso concreto? Aqui nós trataremos do tema de lei penal no espaço, relacionando a aplicação da lei penal em um determinado território, em um local, no local em que o crime, em que a conduta criminosa foi praticada. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos aprender com esse tema aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte, que o Brasil ele é um Estado soberano, ou seja, o que manda aqui no Brasil? Quem que manda aqui? Ninguém, nenhum outro país pode mandar no Brasil. Nenhuma outra lei pode valer no território nacional, a não ser que o Brasil, que os nossos governantes admitam isso. Caso contrário, não. Só vale aqui no Brasil a legislação brasileira. Isso é o óbvio, tá? Conforme prescreve o artigo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Sendo soberano, somente aquelas leis que o Brasil sanciona é que podem ser aplicadas em seu território. Tal regra é seguida de modo geral pelos países soberanos, não admitindo ingerência externa em sua legislação. Entretanto, em alguns casos, os estados entendem necessário punir infrações penais que ocorrem fora do território do país, visando a cooperação entre as nações no combate de crimes mais graves e que, isoladamente, nenhum país consegue combater. Dessa forma, a aplicação da lei penal no espaço deve observar determinados princípios. Então, pessoal, quando eu falei na aula, se você já assistiu, se não assistiu, corre lá e veja, sobre princípios limitadores do direito penal, eu disse para vocês que existe uma série de princípios no direito penal. Aqueles que nós estávamos tratando naquele momento eram os princípios que limitavam o direito de punir do Estado. Aqui, então, veremos outros princípios que regem especificamente essa matéria, que é lei penal no espaço. Perfeito? A primeira regra, o primeiro princípio é o óbvio, é aquele que todo mundo, fazendo ou não faculdade de Direito, entende, que é o seguinte, é o princípio da territorialidade. Territorialidade é o óbvio, insisto. Se o território é brasileiro, qual lei vai prevalecer no território brasileiro? A lei brasileira, tá? Então, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, o crime foi cometido no Brasil, no território nacional, então a regra é que será aplicada a lei brasileira, é o óbvio. Concorda comigo? Fácil de entender.
O que é o território? Fácil de entender também. Território é o espaço físico, terrestre. Isso é território, é fácil de entender, a gente não tem dificuldade em entender isso. Você está em São Paulo, território brasileiro. Você está no Rio de Janeiro, território brasileiro. Você está na Bahia, Piauí, Amazonas, Goiás, tudo isso é território nacional, é território brasileiro. Mas existe o chamado mar territorial, tá bom? Que são várias milhas, centenas de milhas marítimas, é uma medida isso, milhas marítimas, que vai da orla marítima, da orla lá do litoral, até dentro do mar. Passou disso, o que é? É alto mar, pertence a ninguém. Beleza? Isso aí também se aplica para o espaço, tá bom, gente? Então, se um crime ocorre no espaço, usa-se as mesmas regras do alto mar. Beleza? Aí o que vai acontecer? Além disso, da terra e dessa parte do mar, também é território brasileiro o espaço aéreo correspondente. Então, se passa uma aeronave, um avião, pelo território brasileiro, só está passando, saiu de um lugar, de um país, está indo para outro país, está de passagem. Só que o crime ocorre sobre o espaço aéreo brasileiro, então estamos diante de um crime que ocorreu dentro do território brasileiro, dentro do território nacional. Tudo bem? Está dando para acompanhar o raciocínio? Sem dificuldades? Então, beleza. Deu para entender o que é território. Territorialidade é a regra. A regra sempre é fácil. O mais complicado é a exceção. Tudo bem? Só que antes de entrar na exceção, eu preciso que você entenda ainda o que também é considerado território brasileiro. Vamos lá. Os parágrafos do artigo 5º vão dizer o seguinte, o parágrafo 1º. Para efeitos penais. Para efeitos penais. Consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, um navio de guerra, um navio que pertença à Marinha. Onde quer que ele esteja, ele pode estar ancorado no litoral da Inglaterra, é território brasileiro, considera-se território brasileiro. Se um crime for cometido lá dentro, considera-se território brasileiro. Onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ao Brasil, que nem eu expliquei para vocês, ou em alto mar. Também esses lugares. Se for eu estou quase falando de espaçonave, uma aeronave brasileira que esteja sobrevoando o alto mar pertence a ninguém, perfeito? Mas se a aeronave é brasileira, então pertence ao Brasil, é território brasileiro. Deu para entender? As regras para embarcação e para aeronave são as mesmas. Tudo bem? Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Miguinho, a aeronave e a embarcação podem ser públicas ou privadas. Se é uma aeronave ou uma embarcação pública, o que vai acontecer? Essa aeronave ou embarcação ela é pública e pertence ao governo inglês. Então, ainda que esteja sobrevoando o solo nacional, tá bom? Ou ela esteja ancorada num porto brasileiro, como a embarcação e a aeronave são públicas e pertencem ao governo inglês, então é território inglês. Nós respeitamos essa regra. Se a embarcação é pública, a regra, o inverso, vice-versa, vale para lá, vale para cá também. Se a embarcação é pública e é brasileira, se a aeronave é pública e é brasileira e está no estrangeiro, também é território brasileiro. Tudo bem? Agora, se a embarcação é privada, ou seja, pertence a um empresário milionário, o avião, o jatinho, um jogador de futebol famoso, o jatinho pertence a ele. E esse jatinho, que é particular, está
pousado ou no espaço aéreo inglês, então aí não é território brasileiro mais. Agora, se estiver em alto mar, considera-se como sendo território brasileiro. Deu para entender? Beleza? Então, vamos continuar. Territorialidade. O crime aconteceu aqui no Brasil, quem manda aqui é a lei brasileira. Agora, tem exceção? Pode ser que ocorra um crime em território nacional e a lei brasileira não seja aplicada? Pode, pode. Quer ver o exemplo clássico para isso? Se dá nos casos de imunidade diplomática. O que é imunidade diplomática, Elbert? Imunidade diplomática é o seguinte: tem representantes de outros países que atuam aqui no Brasil, assim como há representantes do Brasil que atuam em outros países. Esses representantes, eles estão representando seus respectivos países e representam seus respectivos países para fazer diplomacia, aquele meio de campo, ser amigo, são nações amigas. E aí o que acontece? Se uma pessoa que está nessa condição de representante do seu país pratica um crime aqui no Brasil, a lei brasileira não o atinge, ele é imune à lei brasileira, à lei penal brasileira. Quer dizer então que ele fica de boa? Quer dizer que não acontece nada com ele? Não, não é isso. Quer dizer que ele será julgado em seu próprio país. Isso desde que haja acordos bilaterais entre o Brasil e esse outro país, que esse diplomata esteja de forma regular aqui no Brasil. Então, é uma regra de direito internacional que é este diplomata, essa pessoa que representa o seu país, praticando um crime aqui em território nacional, a lei penal brasileira não o atinge. Ele é imune à lei penal brasileira, imunidade diplomática. Não vai confundir com imunidade parlamentar. Perfeito? Tá dando para entender? Tá ficando fácil agora? Vamos continuar? Muito bem. A regra é a territorialidade. Vamos para a exceção. A exceção é que complica. Principalmente quando a gente chega no artigo 7º. O artigo 7º é um artigo bastante extenso, difícil de memorizar. Não quero que você memorize, eu quero aqui fazer com que você entenda este artigo. Extraterritorialidade, então. Nós estamos agora falando da exceção. Que vem a ser a extraterritorialidade? A extraterritorialidade se dará quando um crime é cometido fora do território nacional e, mesmo assim, o governo brasileiro, o Brasil, entende que ele tem que aplicar a lei penal brasileira. Deu para entender? O crime foi cometido na Argentina. E, apesar de não ter sido praticado dentro do território nacional, o Brasil entende que deve prevalecer as regras brasileiras, independentemente do que o governo argentino vai falar. Independentemente do que o governo argentino fará. Deve ser aplicada a legislação penal brasileira. Tudo bem? Deu para entender? Então vamos lá. Tem dois tipos de extraterritorialidade. A extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. Gente, valendo um carro zero, o que é uma extraterritorialidade incondicionada? Fácil, né? Incondicionada é aquela que não exige condições. Aplica-se a lei penal brasileira em um fato cometido fora do território nacional, independentemente de qualquer condição que seja. É extraterritorialidade condicionada quando, para ser aplicada a lei penal brasileira a um fato ocorrido no estrangeiro, haver a necessidade de serem satisfeitas determinadas condições. Perfeito? Vamos lá ver como que nós temos a extraterritorialidade incondicionada quando não precisa satisfazer nenhuma condição. Artigo 7º, inciso 1. Ficam sujeitas à lei penal brasileira, embora o crime tenha sido cometido no estrangeiro. Os crimes: 1. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. Contra o patrimônio, não. Crime contra a honra do presidente da República, não. Somente a liberdade ou a vida. Mataram o nosso presidente da República.
sequestraram nosso presidente da República. Nesses casos, está se atentando contra a vida ou contra a liberdade. Vai ficar sujeito, quem quer que seja, à lei penal brasileira. O sujeito, o nosso presidente estava na Argentina e um russo tenta matar o nosso presidente da República. O que a lei penal argentina vai fazer? Não nos interessa. O que a lei penal russa, né? Eu falei que é russa, o bandido é russo, o assassino é russo. O que a Rússia fará? Não nos importa. A lei penal brasileira vai aplicar o nosso Código Penal. Professor, mas e se ele também for processado pela lei penal argentina e pegar 10 anos, e também for processado pela lei penal russa e pegar mais 10 anos, e pela lei penal brasileira e pegar mais 10 anos? Ele terá que cumprir 30 anos. Tudo bem? Ele pegará... Não, falei besteira, pelo amor de Deus. Não, ó, o que vai acontecer? Ele cumpre os 10 anos da pena lá na Argentina. Nós vamos ver já, quando a gente for analisar o artigo 8º, que a hora que ele for, que quando ele cumpre uma pena de 10 anos na Argentina, se ele pegou 10 anos aqui no Brasil também, o que acontece? Bom, já cumpriu, era isso que eu queria, que ele ficasse preso por 10 anos. Ficou preso aí por 10 anos, então ele cumpriu o castigo dele. Simples assim. Agora, se ele pegasse 20 anos aqui no Brasil e 10 anos na Argentina, ele ficaria preso 10 anos na Argentina e o governo brasileiro pediria extradição para ele vir para o Brasil e aqui ele cumpriria mais 10. Deu para entender? Ah, e se ele pegou 40 lá na Rússia? Aí o Brasil pega e manda lá para a Rússia. Como que eles vão descontar? Não sabemos e não nos importa. O que importa é que, se for contravido a liberdade do presidente da República, a lei penal será aplicada. Professor, e se não houver a extradição? E se o governo da Argentina negar a extradição? Paciência, aí a pena não é cumprida. O Brasil sentencia, condena e não pode fazer nada. Se ele entrar em território nacional, aí ele pode agir. Ou então, contar com a boa vontade do governo argentino para que haja extradição para que ele cumpra a pena no Brasil. Tudo bem? Ficou claro? Deu para entender? Qual outra situação também que vai ser aplicada a lei penal brasileira, independentemente de qualquer outra condição? Quando o crime for cometido contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, de Estado ou de território de município de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Lembra aí daquelas pessoas do direito administrativo. Mexeu com aquelas pessoas do direito administrativo, será aplicada a lei penal brasileira também, ainda que o fato tenha ocorrido no estrangeiro. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Lembra do crime de peculato, por exemplo? A apropriação indébita praticada pelo funcionário público? Então, se isso ocorre no estrangeiro e o crime é contra a administração pública, então vai ser aplicada a lei penal brasileira, independentemente de qualquer situação. Quer ver um exemplo? Imagine que eu seja um professor de uma faculdade pública brasileira e eu levo meus alunos para um determinado evento no Chile, tá? E eu tenho um dinheiro que deve ser utilizado para compra de livros para a biblioteca da instituição pública da qual eu faço parte. O que eu faço com esse dinheiro? Ao invés de eu comprar o dinheiro, ou comprar os livros, eu desvio esse dinheiro e eu me aproprio dele e gasto com vinho, com restaurante, o que quer que seja. Muito bem, eu sou um funcionário público, eu estou a serviço da administração pública e eu pratico um crime contra a administração pública no estrangeiro. Independentemente de qualquer condição, a lei penal brasileira será aplicada, ainda que eu seja também processado e condenado no estrangeiro. Tudo bem? Uma observaçãozinha, assim, ó. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, tá? Então, não independe de qualquer condição. Ah, então ele só será condenado e processado aqui se ele foi absolvido lá? Não.
Ele pode ser absolvido no estrangeiro, pode ser condenado no estrangeiro. Independentemente disso, ele será processado também aqui na lei, pela lei penal brasileira. Extraterritorialidade condicionada, a gente precisa de alguma condição, tá bom? Quais são? Os crimes que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir. Quer ver um exemplo de crime que todo o mundo precisa ajudar a combater? Terrorismo, tráfico de pessoas. Então, esses crimes o Brasil ele se obrigou a reprimir também. Então, quando é cometido no estrangeiro, ele vai ser punido aqui também no Brasil. Praticado por brasileiro. Então, se o crime for cometido por um brasileiro no estrangeiro, será aplicada também a lei penal brasileira para essa pessoa. Praticados em embarcações ou aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando estiver em território estrangeiro e ali não for julgado. Não foi julgado lá no estrangeiro, então vai ser julgado aqui no Brasil, tá bom? Por que que é condicionado? O parágrafo 2º vai trazer as condições. Quais são as condições para ser aplicada a lei brasileira? Entrar no território nacional a pessoa. Ser o fato também impunido no país em que foi praticado. Então, vamos supor que a pessoa esteja portando droga para consumo próprio em determinado lugar da Europa, que não é considerado como crime. Ela não poderá ser punida no Brasil. Beleza? Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Quais são os crimes que a lei penal brasileira autoriza a extradição? Gente, são todos os crimes, menos os crimes cuja pena máxima seja inferior a 2 anos de prisão. Tá bom? Onde que está isso? Está no artigo 82 da Lei 13.445 de 2017. O nome dessa lei é Lei da Migração. Essa lei revogou a antiga lei que era conhecida como Estatuto do Estrangeiro. Tudo bem? Então, o crime é punido, o crime que foi praticado no estrangeiro tem uma pena superior aqui no Brasil a 2 anos, então vai ser aplicada a lei penal brasileira. Outra condição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter lá cumprido a pena. E não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Eu vou dar um exemplo dessa situação. Isso é fato real, foi uma sentença, tá? Aqui no Brasil, que você vai entender. Foi um crime cometido no estrangeiro, praticado por um brasileiro, tá bom? Então, estava satisfeita essa situação. Qual foi o crime? Um brasileiro, que ele era descendente de japoneses, ele foi para o Japão tentar a vida como tantas pessoas já fizeram. Lá no Japão, ele se associou com uma outra pessoa, um japonês de lá mesmo, e eles praticaram um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O japonês de lá, ele foi preso e respondeu ao processo lá. O brasileiro fugiu e voltou para o Brasil. Tudo bem? O que aconteceu, então? Então, ele praticou um crime fora do território nacional, fora do Brasil, no estrangeiro, e foi um crime praticado por brasileiro. Ele era brasileiro. Esse brasileiro que praticou o crime no Japão entrou no território nacional. Esta pessoa, esse brasileiro, praticou um crime que é punido no Brasil e também punido no Japão. É crime no Japão o latrocínio também. Esse crime está dentre aqueles que o Brasil autoriza a extradição. Por quê? Porque a pena máxima do latrocínio é maior do que 2 anos. Este crime, esse brasileiro, ele não foi absolvido lá no estrangeiro, ele nem foi julgado lá no estrangeiro. E ele também não cumpriu pena lá no estrangeiro. E mais, este brasileiro não teve a pena perdoada, ele não foi perdoado no estrangeiro. E também a pena não estava extinta. Não havia nenhum critério que pudesse extinguir a punibilidade dele. Deu para ver? Tenta lembrar desse exemplo, que aí você consegue entender e visualizar todas as condições que devem ser satisfeitas para se punir uma pessoa por um crime
cometido no estrangeiro, desde que tenha que ser respeitada a extraterritorialidade condicionada. Beleza? Outra coisa, quando tem uma negação de extradição, nós também estamos diante de uma extraterritorialidade condicionada. Veja você, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido no estrangeiro contra brasileiro. Então teve, vamos supor, vamos voltar para o caso da Argentina. Houve a punição de na Argentina, um russo tenta matar um brasileiro, que não é o presidente da República. Então, nesses casos, o Brasil solicita a extradição desse russo para ele cumprir pena aqui no Brasil, e a Argentina nega a extradição dele para o Brasil, tá? Então, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do país. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, então, tem que haver tudo isso aqui, todas essas condições, tá? A, não foi pedido ou foi negada a extradição. E B, houve uma requisição do ministro da Justiça. Também há essa situação, tá bom? Lugar do crime. Lugar do crime. Nem sempre é fácil definir-se em qual país foi praticado o crime. Para resolver esse problema, existem 3 teorias. São as mesmas teorias do tempo do crime, tá? Só que lá é adotada uma teoria e aqui é adotada outra. As 3 principais teorias que são mencionadas pela maior parte da doutrina são essas aqui, Teoria da ação ou da atividade, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lembra-se que foi essa teoria adotada para o tempo do crime no Brasil. Beleza? Outra teoria que existe, teoria do resultado ou do evento, considera-se praticado o crime no local onde se produziu o resultado, independentemente do local onde ocorreu a ação ou omissão. E a terceira teoria, que é a teoria mista ou da ubiquidade, que considera-se praticado o crime no local onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como, quer dizer, também no local onde ocorreu o resultado. Então, onde que é o local do crime? Onde ocorreu a ação e omissão e também o local onde ocorreu o resultado. Olha o que diz o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação e omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Amiguinhos, amiguinhas, para vocês entenderem, tudo isso que eu estou falando nessa aula aqui, territorialidade, extraterritorialidade, teoria da ubiquidade, isso aí não é, na verdade, direito penal. Isso, na verdade, é direito penal internacional. São situações muito difíceis de nós vermos no dia a dia. Quem trabalha ou faz estágio já, ou vai trabalhar no fórum, dificilmente vai se deparar com uma situação dessas. Pode ser que se depare, mas estou dizendo que é difícil. Isso aqui não são situações do dia a dia, não são situações corriqueiras. Por quê? Insisto, não são matéria de direito penal, são matéria de direito penal internacional. Quer ver eu explicando isso aqui, artigo 6º? Quer ver acontecer essa situação de direito penal internacional? Local do crime considera praticado tanto o local da ação ou da omissão, quanto onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Imagine você que uma pessoa dispare com arma de fogo contra uma vítima na Argentina. Essa pessoa da Argentina entra no avião, e pega esse avião e vem para São Paulo para ser internada no Hospital Albert Einstein e morre no Albert Einstein. Onde que é o lugar do crime? Segundo o artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação, no caso do disparo da arma de fogo, bem como onde se produziu o resultado, o local onde ocorreu o evento morte.
Então, tanto é Buenos Aires, na Argentina, quanto São Paulo, no Brasil. Tá? Ubiquidade, os dois lugares. Por quê? Porque tanto a lei penal brasileira pode querer aplicar tanto a Argentina pode querer aplicar a sua lei ao caso, quanto a lei brasileira pode aplicar a lei ao caso. Por isso que é uma norma de direito penal internacional. Deu para entender? Deu para entender? Por isso que existe esse artigo 6º aqui. E mais, como que é o nome disso? Quando um crime é praticado em um lugar, o resultado se dá em outro lugar. E esses lugares são países distintos. Crime à distância. A classificação doutrinária dos delitos, o crime cuja ação ou omissão se dá em um país e o resultado se dá em outro país, tem-se o chamado crime à distância, adotando-se, pois, a teoria da ubiquidade. No caso do crime à distância, considera-se praticado o crime tanto em um quanto em outro país. Só que, observação, não confunda crime à distância com crime plurilocal. Crime plurilocal quer dizer o seguinte: enquanto no crime à distância a conduta é praticada em um país e o resultado se produz ou deveria se produzir em outro país, no crime plurilocal a conduta se dá em um lugar e o resultado se produz em outro lugar, porém no mesmo país. Por exemplo, a pessoa recebe uma facada no Rio de Janeiro, ela é socorrida em São Paulo e vem a falecer em São Paulo. Então, só que dentro do mesmo país. Isso aí é crime plurilocal, diferente de crime à distância, quando o fato se dá em um país e o resultado é produzido em outro país. Beleza? E aí, se a pessoa pratica o crime em um país, tá? Só que vamos aplicar a extraterritorialidade. Aí eu já expliquei nessa aula, vamos repassar aqui. Ela cumpriu uma pena, vamos supor, no caso do presidente da República, que há um atentado contra a sua vida ou efetivamente ele tem a sua vida eliminada. Na Argentina. A Argentina aplica uma pena de 10 anos para ele lá. O Brasil processa e condena a mesma pessoa e condena uma pena de 20 anos. O que vai acontecer? A pena imposta no estrangeiro e cumprida no estrangeiro é abatida na nossa pena aqui. Se tivesse havido coincidência, se a Argentina condenasse a 10 anos e o Brasil a 10 anos também, ele cumpriu os 10 anos lá, acabou, extinguiu a punibilidade dele. Mas se o Brasil condenou a 20 anos e lá na Argentina ele pegou 10, ele cumpre 10 na Argentina, ele vem para o Brasil para cumprir outros 10. Professor, e se a Argentina não entregá-lo ao Brasil? Já falei também. O Brasil ganhou, mas não levou. Condenou, mas não vai aplicar a pena. Nossa, que injustiça. É o que mais ocorre no dia a dia. Pessoas que são condenadas e não cumprem pena. Isso aí é bastante normal. Isso aí você vai ver no dia a dia, no seu trabalho como advogado. Isso é bem normal. Se você já trabalha ou se você já faz estágio, você sabe do que eu estou falando. Você já pegou situações assim, tá bom? Gente, aqui, ó. Quando a gente pega uma maneira de você memorizar isso aqui, toda a prova da OAB, insisto, aqueles que vão fazer prova na OAB, sempre cai uma perguntinha dessa. Lugar, qual é a teoria adotada? Ubiquidade. Tempo do crime, qual que é a teoria adotada? Atividade. Então a gente forma a palavra luta. Então grava, luta. Lugar do crime, qual é a teoria adotada? Teoria da ubiquidade. Tempo do crime, qual a teoria adotada? Teoria da atividade. Agora, eu queria só ler os últimos artigos, artigo 9º, 10º, 11 e 12, só para a gente entender só mais uma questãozinha. Ó, eficácia da sentença estrangeira. Ainda estamos falando de direito internacional. Se uma sentença penal é estrangeira, ela vale aqui no Brasil? Dependendo da situação, vale. Então, olha como que a gente vê isso no artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie, ou seja, na situação específica, as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil.
Para que ela vai ser homologada no Brasil? Primeiro, para obrigar o condenado à reparação do dano, tá? A restituições e outros efeitos civis. Então, você sabe que o crime, ele também gera efeitos civis. Como assim? Imagine que uma pessoa amassou o seu carro. Isso é o crime de dano. Ela tem que reparar esse dano, consequência civil. Imagine que uma pessoa furtou o seu celular. Ela tem que reparar o celular, tem que te pagar um celular novo. Reparação civil, consequência civil. Então, se a pessoa é condenada no estrangeiro, aquela sentença no estrangeiro serve como título executivo aqui no Brasil, desde que haja pedido da parte interessada. A parte interessada faz o pedido junto ao Poder Judiciário, então ela pode executar no Brasil uma sentença penal estrangeira. E 2, sujeitá-la à medida de segurança. Nós vamos estudar mais para frente medida de segurança, mas você já sabe que a medida de segurança é aquela sanção que é imposta à pessoa que tem um problema mental. E esse problema mental é de tal ordem que ela não consegue entender que é errado a prática de determinado crime. Então, a pessoa foi condenada no estrangeiro, essa sentença pode servir aqui no Brasil para que essa pessoa seja submetida a uma medida de segurança, desde que haja tratado de extradição entre os países de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, se não tem tratado, que haja uma requisição do ministro da Justiça nesse sentido, tá bom? Dia, contagem de prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, aqui há uma regra de contagem de prazo diferente da contagem de prazo do processual penal. No processo penal, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Perfeito? No direito penal, inclui-se o dia do começo. Tá? Então, para você entender, se uma pessoa é presa, e ela é uma prisão temporária, por exemplo, o prazo que você vai usar é o prazo penal. Então, ela foi presa para ficar numa prisão temporária por 5 dias. Ela foi presa na segunda-feira, 11h30 da noite. Já essa meia hora desse dia vai contar. Então, ó, no primeiro dia, ó, começa aqui, ó. Ela foi na segunda-feira, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nesse dia aqui, ela tem que ser colocada em liberdade. Se o prazo fosse processual, como que seria? O primeiro dia é excluído. Aí aconteceu o quê? 1, 2, 3, 4. O quinto dia ocorrer somente na segunda-feira, porque sábado seria dia útil. Lembrou? Então, no direito penal, a contagem do prazo é assim. O primeiro dia já inclui-se no cômputo do prazo. Ele tem que ser respeitado. Porque isso favorece o réu, porque nós estamos falando de liberdade do réu. Frações não computáveis na pena. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direito, as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Não é mais cruzeiro, agora nós temos o real e então os centavos. Então, quando vai ser feito o cálculo da pena de multa, muitas vezes dá, por exemplo, R$ 1.852,33. Então, os 33 centavos são desprezados, fica somente R$ 1.852 redondos. É isso que está falando essa regra. E mais, quando vai fazer as contas, o juiz sentencia e vê que ele tem que cumprir a pena de 3 anos, 4 meses, 2 dias e 13 horas. Essas 13 horas são descartadas, ele não vai precisar cumprir, ele cumpre somente os anos, os meses e os dias. As horas são desprezadas, tá? Por último, para a gente acabar essa aula aqui, legislação penal especial. Então, as regras gerais deste código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, quando você pega o Código de Trânsito, lá tem legislação penal, tem crimes ali, então vai ser aplicada a parte geral do Código Penal, que é o que nós estamos estudando aqui, do artigo 1º até o artigo 120, aplica-se a todas as legislações, desde que
não haja uma regra específica na legislação especial. Lei de tortura, tráfico de drogas, lei de armas, enfim, toda legislação penal que não dispuser de forma diversa, aplica-se o Código Penal à parte geral de forma subsidiária. Beleza, pessoal? Legal, muita coisa, muita informação, aprendemos bastante coisa. Espero que essas aulas aqui estejam te ajudando. Falo isso sempre, falarei várias vezes. O meu objetivo é ser útil e te ajudar a entender direito penal. Fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau.